Olá a todas as pessoas que nos assistem. Saúdo a toda a Polícia Militar do Estado da Paraíba, em nome da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e toda a equipe da Gerência Executiva de Equidade Racial, a qual faço parte. Eu me chamo Antônio Marcos Nascimento, sou jurista de formação, advogado, e estou na coordenação do Centro Estadual de Referência da Igualdade Racial João Balula, que é um equipamento que faz parte aí da Gerência Executiva de Equidade Racial e da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana. Nós pautamos a questão étnico-racial a nível estadual, fazendo esse papel de diálogo entre os demais secretarias de Estado, órgãos de Estado e de governo e órgãos da Justiça, no sentido mesmo de garantir a promoção da igualdade racial, considerando as especificidades da população negra e das comunidades tradicionais. Vamos iniciar o nosso momento trazendo uma temática importante, que seria a educação para as relações étnico-raciais, que a gente convenciona até de chamar de um processo de letramento étnico-racial. Esse serviço, o Centro João Balula, ele atende as pessoas vítimas de racismo, intolerância religiosa e xenofobia, dando suporte com equipe profissional, multiprofissional especializada nesse sentido de fortalecer a pessoa vítima da violência racial e de intolerância religiosa. Então, nesse sentido, a gente acredita também na importância central, enquanto basilar, do processo educativo. Temos um setor pedagógico, inclusive, para pensar em situações, em momentos como esse de fortalecimento, de educação e ações preventivas, porque hoje vamos falar muito sobre racismo, a violência racial e os seus aspectos estruturais. Então, para se combater um mal que assola a sociedade, que é estrutural, ou seja, não é de hoje e que não acontece em momentos pontuais, mas que é uma lógica cultural e até histórica desse país, a gente precisa se pautar, usar como recurso principal esse processo educativo. E nesse sentido, quando a gente fala em um processo de letramento, é justamente um momento em que nos é dado a permissão, enquanto profissionais, de reconhecer a possibilidade de insignificância, quando a gente reconhece que o racismo ele está em todos os ambientes, numa sociedade estruturada, pautada numa lógica escravagista da população negra e racista, a gente tende a reproduzir. Então, a gente vai seguir nesse processo de letramento mesmo, nesse beabá, para trazer alguns conceitos importantes e relevantes no sentido mesmo de que a gente possa primeiro se educar, e não reproduzir, e conhecer também. Então, para a gente conseguir combater essa lógica do racismo, a gente precisa entender alguns aspectos históricos e culturais que formaram o nosso processo, a nossa cognição, nosso imaginário social, melhormente dizendo, pautado numa lógica que inferioriza a população negra. Então, muitas pessoas se deparam com questionamento a respeito da sua raça e cor a partir de que são questionados, por exemplo, por órgãos de estatísticas como o IBGE. Normalmente é nesse momento que essas pessoas vão se questionar a respeito da sua pertença étnico-racial. É importante que a gente faça essa distinção. Eu vou trazer aqui as 5 categorias elencadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa classificação da população brasileira quanto o quesito raça-cor. Então a gente parte indo à contramão daquele entendimento de que somos todos iguais. De fato, há uma Constituição que preza em seus artigos fundamentais a igualdade, a igualdade material, apesar de cor, apesar de sexo, de gênero, de idade, mas quando a gente vai abordar questões como raça, cor, origens, e
também a questão de gênero, a gente tem muito que considerar algumas especificidades dessa população, né? A gente faz um exercício de considerar, né, a realidade social para poder identificar certos marcadores que colocam determinadas populações em situação de vulnerabilidade, o que faz com que essa tão aclamada e tão falada igualdade, né, perante a lei, ou igualdade formal, que a gente vai chamar, né, não chegue. Então, é uma igualdade que não chega para todos de forma igual. Então, a gente vai falar sobre equidade. Equidade no sentido de garantir, a partir de marcos legais, a partir de políticas públicas, né, de construção de política pública. Então, o nosso papel na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, enquanto pasta que trata da questão da equidade racial, é justamente garantir que esses direitos, né, que essa igualdade seja no acesso à saúde, à educação, à segurança, ela possa se concretizar, né, ela possa se efetivar para essa população historicamente marginalizada, historicamente colocada nessa margem social de direitos, que é a população negra, a população indígena e demais comunidades tradicionais, né? Levando em virtude essa formação histórica do nosso país, que a gente sabe que foi realizada a partir da escravização de pessoas negras vindas de África e extermínio da população indígena, que já residia nesse território e foi exterminada sistematicamente. Então, hoje a gente tem uma parcela resistente dessa população indígena muito considerável e muito ativa nas políticas públicas, no sentido de garantia de seu direito, né? Uma população muito aguerrida que resiste, né? Mas é um processo de resistência. Quando a gente está falando em políticas públicas, em cidadania, no bem-estar social que tanto preza a Constituição, a gente não está falando só de sobreviver, a gente está falando de viver com dignidade, com qualidade de vida, em situações que não possam distinguir pessoas a partir de categorias por seus aspectos, os critérios raciais, de gênero, enfim. Então, por isso que é importante que a gente tenha esses órgãos como o IBGE e que o serviço público, de modo geral, traga esse questionamento quanto aos quesitos de raça, cor, para que a gente possa pensar, seja no sentido nacional, de Estado, enfim, em políticas públicas voltadas a essa população, né? Então, como a gente vai identificar, por exemplo, a questão da criminalidade na população negra? A gente precisa de instrumentais que pautem, né? Que distingam e que tragam essa categoria para que a gente possa trabalhar. Mas, indo diretamente à questão dessas categorias, a gente tem essas 5 categorias, que são o preto, o pardo, o indígena, amarelo e branco. Então, o que a gente compreende enquanto população negra vai compreender o preto e o pardo, né? Então, população negra engloba essas 2 categorias. Temos a questão indígena. Vocês notem que aqui a gente fala sobre autodeclaração. Normalmente, a questão sobre a colocação sobre o quesito raça e cor, ela é feita com base na autodeclaração, ou seja, a pessoa se autodeclara, né? Como a pessoa se identifica. E esse processo ele deve ser respeitado em algumas situações, porque a gente entende que não seria o caso de impor, né? Um profissional, por exemplo, um servidor público não pode impor a uma pessoa, né, fazer essa leitura sobre a pertença étnico-racial de uma pessoa. Então, é necessário que essa pessoa se autodeclare, se reconheça. Mas na questão indígena tem uma nuance muito importante, porque quando a gente vai falar sobre indígena, sobre etnia, a gente tem que levar em consideração a questão da ancestralidade também. Ou seja, para que uma pessoa seja plenamente configurada enquanto um sujeito de direito indígena e tenha acesso a uma série de políticas públicas destinadas a essa população, ela precisa ser heteroidentificada também. Ela precisa pertencer a uma etnia, precisa pertencer a um povo e precisa que esse povo a reconheça enquanto tal, né? Então tem esse critério, né, de heteroidentificação pela comunidade a qual pertence, né? Normalmente esses processos de identificação e que
de fato atestam que essa pessoa seja indígena ou não, ela fica muito no âmbito particular de cada comunidade, ou seja, respeitando, né, o que diz a própria OIT 169 quanto à autodeclaração dos povos, né, como também o decreto 6040, que a gente vai falar a seguir. Então, essas comunidades têm o seu direito de auto-organização garantido pela Constituição, normativos extraconstitucionais, internacionais e legislação extravagante também. Aqui na Paraíba, por exemplo, é necessário que, para uma pessoa ser conhecida como indígena, que a liderança, né, a liderança indígena, o cacique da aldeia, ele a reconheça como tal. A gente tem uma outra instância que também é o cacicado geral, a gente tem um cacique geral, no caso dos povos potiguara aqui da Paraíba. Então, essa liderança ela também precisa reconhecer. E outro critério também é o da ancestralidade. Então, o mais velho daquela comunidade também vai precisar reconhecer. Então, muito diferente de que algumas pessoas usam no sentido de desqualificar a questão indígena, de que seria muito fácil burlar esse processo. Não é um processo que realmente passa por esse critério de ancestralidade, de reconhecimento pelas autoridades daquela comunidade. Então, a autodeclaração não é suficiente para que uma pessoa seja enquadrada como uma pessoa indígena e possa usufruir dessas políticas públicas destinadas a essa população. A gente tem também a categoria amarelo, que a gente utiliza para denominar aquelas pessoas que têm origem asiática, né? Pessoas que vêm do Japão, da China e demais países de origem asiática. E o branco é aquela pessoa que se reconhece, né, enquanto uma pessoa branca. E a gente vai ter o parâmetro do fenótipo, né? A pele clara, cabelos lisos, nariz fino. Então, são normalmente esses critérios que a sociedade reconhece, né? Que a sociedade legitima de uma pessoa branca, né? Essas características que vai configurar essa pessoa como branca, mas aí também vai partir da própria compreensão dessa pessoa, né? Da própria autodeclaração. Estando superado esses quesitos, né, essas categorias que a gente tem, do ponto de vista institucional, que a gente pode classificar as pessoas segundo raça e cor, a gente pode passar para outros conceitos importantes, né? Eu vou trazer aqui para vocês o conceito de raça e o conceito de etnia. Então, quando a gente vai falar sobre raça, a gente tem que ter em mente que é um conceito que a gente utiliza mas que não tem não subsiste, não se sustenta do ponto de vista científico, como a gente aplica, por exemplo, em cachorros, em animais. Mas quando a gente fala em seres humanos, esse conceito ele não se sustenta, porque não há nada que diferencie, né, o DNA, mesmo na morfologia, uma pessoa negra, de uma pessoa branca, de uma pessoa indígena, não há nada, nem um osso a mais, nem um músculo a mais, cérebro menor, cérebro maior, não há qualquer distinção que possa nos qualificar seres humanos, Homo sapiens, enquanto raças diferenciadas, né, a partir das nossas características divergentes e processos de formação humana mesmo e de imigração dos primeiros seres humanos para diversos continentes com características geográficas diferentes, onde pega menos sol, onde faz mais calor, enfim, e ajudaram, ou seja, formaram diferenças fenotípicas no sentido de que a gente consegue visualizar, né? A gente consegue visualizar uma pessoa branca, uma pessoa negra e consegue distinguir a partir dessas características fenotípicas, que é o que a gente vê, né? Ou seja, uma pele mais clara, uma pele mais escura, ou um cabelo mais crespo, né? Um cabelo mais liso. Mas do ponto de vista do DNA e do ponto de vista científico, a gente não é capaz de distinguir os seres humanos em raças diferentes. No entanto, isso já foi uma ideologia, né? já foi pregado enquanto verdade científica, já foi um dogma, né? Que a gente desconstruiu, mas que é uma ideia, né? Uma ideologia enquanto ocultação da verdade que serviu para que essas pessoas pudessem ser escravizadas, pudessem não ter os seus direitos
enquanto seres humanos resguardados, pudessem ser exterminadas, porque o que é que a teoria racista ela preza? Ela parte da lógica de que é possível classificar os seres humanos em espécies diferentes, né? Vão ter os seres humanos de primeira classe, os seres humanos de segunda classe e, portanto, aqueles de primeira classe, que normalmente são os detentores de poder, os detentores do discurso científico, vão poder legitimar, né, o seu poder sobre aqueles outros corpos dissidentes, né? No caso, os corpos dos africanos, quando a gente vai parar para pensar na lógica escravagista dos povos de África que foram trazidos para a América, né? Também da questão dos povos indígenas que não eram considerados seres humanos tanto quanto as pessoas que vieram da Europa, que eram, entre aspas, pessoas civilizadas, que tinham alma, né? Então, o próprio indígena, ele era considerado uma pessoa sem alma, né? Na verdade, animalizado. Então, esses discursos, tanto religioso como científico, serviu para que, de certo modo, essas populações pudessem sofrer os agrores da escravatura, os agrores do próprio processo de colonização, que é um processo extremamente violento, sobretudo contra as populações indígenas, né? É aí que nasce a lógica de usar arma química em guerra, né? Porque essas pessoas que vinham da Europa, elas traziam doenças, né? Roupas infectadas e através desse processo, né? Dessa guerra mesmo biológica, conseguiram exterminar diversas etnias indígenas aqui no Brasil. Então, o conceito de raça ele é muito perigoso quando ele é usado nesse sentido de você conseguir dizer que uma outra pessoa, um outro ser humano, além de outra origem geográfica, de outra origem cultural, ela não é tão humano quanto você, né? Então a gente vai falar, por exemplo, em direitos humanos, né? Mas a gente vai ver que ao longo da história, para quem foram esses direitos humanos, né? Se a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Ele falava do homem, ou seja, colocava a própria mulher enquanto sujeito de segunda categoria. E na história foi um processo, né? A gente tem que, ao longo da história, a gente pôde desconstruir esses discursos fundamentadores de segregação. Então é nesse sentido que as ideologias racistas elas vêm, né? De forma bem sistematizada, de forma doutrinária, na ciência, na medicina, na criminologia, no sentido de justificar, né, essa superioridade branca, né? Eu destaco aqui até quando a gente vai falar sobre darwinismo social, sobre eugenia. Né? A eugenia é uma pseudociência, né? Que prezava esse melhoramento genético a partir das preservações das características daquelas pessoas brancas, né, caucasianas da Europa. Então, os eugenistas eles tinham um termo que utilizavam quando uma pessoa branca da Europa se relacionava com uma pessoa indígena ou com uma pessoa negra e vinha um fruto, né, um filho, entre aspas, mestiço. Então eles falavam que essas pessoas estavam degenerando a espécie, que era a degeneração da espécie, porque para que a espécie pudesse progredir, ela precisava manter essa característica branca. Né? Então é muito nesse sentido. Então as pessoas negras e as pessoas indígenas eram pessoas de segunda categoria, logo não tinham esses direitos, né, inerentes à condição humana, porque eles não eram humanos, eles eram animalizados e outra categoria mesmo de espécie humana, portanto era até justificado do ponto de vista espiritual e religioso. Aqui, no processo de colonização do Brasil, houve uma época em que os indígenas, somente os indígenas que não tinham sido catequizados poderiam ser escravizados. Né? Então a igreja já passou a estabelecer a questão da conversão como uma questão para definir o indígena que tinha alma, que poderia alçar a categoria de ser humano, e o que ainda era animalizado. Né? Então, é muito nessa lógica que a gente tem que desconstruir o conceito de raça nesse sentido de diferenciação. Né? Mas a gente utiliza ainda o termo raça para apontar essas
essas características, essas particularidades que essa população, que a gente convenciona chamar de população negra, né, essas pessoas que trazem esse legado, essa história de uma ancestralidade pautada nessa lógica de pessoas escravizadas vindo de África e de outros continentes para fundar essa sociedade, com base nessa exploração. Então, falando sobre a criminologia, né, a gente já vai para os aspectos morais também. No direito, que é um discurso muito importante do ponto de vista de legitimar, né, legitimar crueldade, legitimar poder, a gente vai ter inclusive a figura do homem delinquente, né, um psiquiatra chamado Cesare Lombroso, ele vai bolar uma teoria chamada delinquente nato, ou seja, imagine, você já ter essa sentença a partir do seu nascimento, a partir de acordo com seus aspectos físicos, né, sua tipologia facial, seus narizes, seu cabelo, enfim, a sua feição, você já ser determinado uma pessoa propensa ao delito, propensa ao crime. E coincidentemente, né, ele comete um vício no seu estudo, porque esse estudo é baseado em corpos de pessoas à margem da sociedade, né? E essas pessoas que frequentemente estavam ali na linha, nesse contexto de crime, do delito e da criminalidade, eram pessoas imigrantes, né, vindas do norte da África, vindas do Oriente Médio, para a Itália do século XVII, século XVIII. Então, foi um discurso que foi muito legítimo e estudado nas universidades, nas faculdades de Direito. Então, essa já era o imaginário do jurista daquela época, né? Que essas pessoas que tinham essas características que remetessem à população negra seriam pessoas tendentes ao crime, tendentes à vida criminosa, né? E aqui eu ressalto até a questão dos aspectos morais, porque ele fala dessa questão também. Eram moralmente mais tendenciosos à incivilidade e esses aspectos de delinquência, né? Então, restado, a gente conseguiu superar, né, essa distinção do termo de raça enquanto algo biológico ou algo científico. A gente pode falar também sobre o racismo. O que seria o racismo, né? O racismo seria a crença de que é possível classificar os seres humanos em raças diferentes, naturalmente hierarquizadas, não apenas por seus aspectos físicos, mas também características morais, psicológicas, intelectuais, culturais inerentes a essa raça social, aqui entre aspas. Ou seja, é muito importante destacar aqui a questão da hierarquia, porque, por exemplo, para que a gente não repita o discurso falacioso de que existe racismo reverso ou que existe racismo contra brancos. Não. Na nossa lógica, né, considerando a historicidade, considerando a formação cultural e histórica do nosso país, a gente não pode dizer que as pessoas brancas podem sofrer de racismo no Brasil, porque é algo, né, que a gente está debatendo aqui, tem esse construto histórico, né, tem essas raízes aí que são estruturais, né? Então, a lógica social, a lógica como o Brasil, como a nossa sociedade se ergueu, e ela foi muito pautada, né, nesse desprivilégio mesmo da população negra e da população indígena, em virtude da população branca. É tanto que no processo de abolição da escravatura, né, lá no 13 de maio, em que houve uma suposta abolição da escravatura, que a gente vai falar sobre uma abolição formal, né, porque em momento algum o Estado se preocupou em incluir essas pessoas recém-libertas, entre aspas, no mercado de trabalho, em direito à terra, direito à moradia digna, direito à educação, em momento algum o Estado se preocupou. Muito pelo contrário, né? O que a gente teve foi uma política direcionada no sentido de embranquecimento e de suprir essa mão de obra outrora escravizada. Então, o Estado financiou que imigrantes europeus, principalmente italianos, e hoje aquela população que corresponde à região que hoje é a Alemanha, né,
foram financiados para vir suprir essa mão de obra, né? Então o governo pagava inclusive a passagem para que essas pessoas viessem colonizar, entre aspas, o Brasil e embranquecer a nossa população. Então é sobre isso quando a gente fala nesse aspecto do racismo estrutural e que a gente não pode falar em um racismo reverso ou racismo contra a pessoa branca na nossa lógica da formação da nossa sociedade, né? Porque em momento algum as pessoas brancas foram desprivilegiadas nesse processo. Muito pelo contrário. O imaginário que sempre relegou direitos, né, foi direcionado à população negra e à população indígena. Outros destaques também sobre as características morais, psicológicas, intelectuais e culturais, né? Acreditava-se que muito nessa campanha aí de trazer a mão de obra especializada da Europa, né? Era uma das fundamentações de que as pessoas negras não seriam intelectualmente aptas a ocupar esses cargos, né? E só serviria realmente para esse trabalho braçal, esse trabalho degradante, escravização mesmo, assim, o trabalho pesado que a gente chama, né? Então aqui eu trago outros termos a respeito do racismo, né? No próprio dicionário, é algo que vocês podem pesquisar, mas a gente tem que considerar essa realidade prática, né? Não é algo desgarrado. Quando a gente fala sobre racismo e sobre discriminação racial, de modo amplo, a gente tem que considerar a realidade e a formação histórica do nosso país. Então, quando eu falo que é um problema estrutural, né, na verdade, quando Almeida fala que é um problema estrutural, ele vai justamente conceituar como que é uma decorrência da própria forma como a nossa sociedade se estruturou, ou seja, é um modo normal com que as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, elas são se dadas, né? Com essa lógica de que o negro, que o indígena, ele tem menos valor nesses aspectos, ele é menos privilegiado. Então, não é uma exceção, né? Normalmente, quando a gente vai tratar de alguns casos de racismo que acontece, normalmente a pessoa diz que não tinha um intuito, que não é uma pessoa racista, ou ainda mais que a pessoa não estava em seu estado mental pleno, né? Que a pessoa cometeu racismo porque ela é louca, na verdade, ela não é racista. Então, não, quando a gente aborda esse aspecto estrutural, a gente está realmente reconhecendo que o racismo existe, né? Ele vai muito além do que a gente vai chamar de injúria racial, que seria algo mais ligado à questão da honra, né? Aquele nome, aquela animalização, falar do cabelo, falar da pele, enfim, de modo jocoso ou de modo pejorativo, mas não. O racismo estrutural ele vai permear as relações no sentido de negar direitos mesmo, né? De negar o direito à cultura, o direito à educação, o direito à saúde, né? O direito a viver com segurança, né? Quando a gente vai ver o mapa da violência e os índices de violência vão apontar essa população como a mais acometida, né? Como a mais inserida nesse contexto de violência e de extermínio. Então o racismo ele vai para além dessa compreensão que a primeiro momento possa parecer de uma injúria, né? O racismo recreativo, que muitas vezes é confundido com piada, com gozação, mas não, o racismo ele é estrutural e ele vai, por exemplo, impedir que uma pessoa seja apta, né? Seja escolhida em um processo, por exemplo, de trabalho, e seja desconsiderado os méritos profissionais dessa pessoa, né? E a pele dela, a cor dela, o cabelo dela fale mais alto ao ponto de que aquela empresa, aquela repartição não a aceite, né, pelas suas características, né? E muitas vezes isso não está ali explícito, né? Ele acontece de uma forma velada. Não tem lá na justificativa. Você não preencheu o requisito porque esse cabelo não é adequado, não é profissional. Achei o seu cabelo algo desprofissional, né? Algo desarranjado. Ou a sua cor não é agradável. Ele não acontece desse jeito, né? Na maioria das vezes ele acontece de forma velada, mas que tem um peso muito grande.
Trago aqui também algumas espécies do gênero racismo que a gente pode abordar e que vocês podem se deparar em algum contexto, né? Eu trago aqui alguns exemplos para que a gente possa entender de forma mais intuitiva, de forma mais célere, né? O racismo institucional. Aí aqui eu destaco um exemplo, né? A falta de representatividade negra nos cargos de liderança, né? Mas a gente pode abordar, por exemplo, na questão da educação. A gente tem uma lei que tem mais de 20 anos, né, a Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história afro e indígena. Tem outra lei atualizar para abranger a questão indígena também. Embora essa lei tenha mais de 20 anos de vigência, ainda é uma dificuldade para que a gente consiga, de fato, implementar essa regra nos currículos escolares. Então, é algo que é institucional, né? Mas a questão da empresa também, né? Empresas que realmente em seus cargos de chefia é 100% branca e quando a gente vai ver tem uma pessoa negra ou duas ali em situações de subserviência, mas ela pode operar de outras formas, como invisibilização da pessoa, do profissional negro, ou perseguição, ou dúvida frequente, né? As capacidades intelectuais, as capacidades laborais daquela pessoa é posta frequentemente em dúvida. Então, todas essas nuances a gente vai poder enquadrar enquanto racismo institucional, mas tenha em mente essa lógica da institucionalização, né? O racismo religioso, que aqui eu destaco a demonização de orixás e de entidades espirituais afro-brasileiras, né? O racismo religioso ele difere da intolerância religiosa. A intolerância religiosa é esse ódio ou perseguição direcionada a qualquer religião, mas o racismo religioso ele vai se pautar justamente nessa origem afro e indígena, né? Então é algo que vocês notem que não é ao acaso. Quando a gente está falando sobre racismo, não é ao acaso. Quando eu falei lá sobre a questão dos imigrantes que foram financiados para vir suprir a mão de obra, já existia esse argumento de que a população negra ela não era intelectualmente capaz de alcançar cargos que demandassem uma certa competência intelectual. Então, isso se reflete hoje no que a gente vai chamar de racismo institucional. O racismo religioso, vocês vejam, as pessoas quando foram trazidas à força de África, né, para serem escravizadas no Brasil, muitas dessas pessoas escravizadas, elas tinham religião muçulmana, né? Então, elas tiveram seus nomes apagados, era uma das condições. Elas chegavam no Brasil, elas tinham a sua própria identidade apagada, elas não podiam cultuar suas religiões. É disso que vai nascer, por exemplo, algo que a gente tem muito forte, que é o sincretismo, né? Os orixás, para que essa população pudesse cultuar as suas entidades, os seus deuses, elas precisaram sincretizar, ou seja, hoje a gente tem, por exemplo, a Santa Bárbara da Igreja Católica, que vai ser a Yansan, que corresponde ao orixá Yansan. Então, não é ao acaso. Se existe o racismo religioso e a gente está apontando essas nuances, né, esse direcionamento a essa característica de ser afro, de ser indígena, é porque tem história. Porque tem história, então por isso que a gente faz essa distinção. A questão do racismo recreativo. Eu faço aqui o destaque sobre piadas sobre cabelo, crespo, sobre a cor da pele, o nome de origem africana, né, como eu já havia falado, um desses processos violentos da escravização era justamente apagar a identidade dessas pessoas. Elas recebiam nomes cristãos, elas eram apartadas de sua família e eram proibidas de falar a língua de origem, né? Então era uma questão de apagamento cultural e apagamento identitário também. Então não é algo pontual, não é algo circunstancial, é algo realmente estrutural que a gente aponta aqui. A questão do racismo ambiental. Trago aqui o exemplo da poluição e lixo tóxico concentrado em territórios indígenas. Essa espécie de racismo, né, o racismo ambiental ou até mesmo o racismo territorial está em alta, principalmente quando a gente fala sobre emergência climática, sobre aquecimento global,
porque embora ele tenha surgido nos Estados Unidos na década de 80, justamente para denunciar o processo que o Estado fazia de que aqueles territórios, né, aqueles bairros de população negra, porque vocês sabem que na história, né, na formação histórica dos Estados Unidos, houve de fato um apartheid, né? E havia bairros para pessoas brancas e pessoas negras. Então, esses bairros de pessoas negras, o Estado começou a fazer aterros sanitários, colocando lixos tóxicos. Então, o movimento negro vai denunciar esse racismo ambiental, né? Que era justamente essa precarização, né? Essa falta de acesso a condições dignas de viver ali, né? E de bem-estar que a gente pode ampliar no nosso sentido e que é muito fácil de visualizar quando a gente vai falar sobre territórios indígenas, né? A gente vê hoje com a questão do desmatamento, dos incêndios criminosos, mas a gente pode ampliar esse conceito e usar com relação aos espaços, à configuração geográfica da própria cidade, né? Porque a gente, embora a gente não vive em apartheid, mas a gente consegue distinguir, né? A gente consegue entender quais são os bairros, por exemplo, da capital hoje, que tem a maior população negra, né? Os bairros que têm essa preponderância de população negra vivendo, né? E a gente pode identificar também a precarização, né? Muitas vezes são esses bairros de periferia, que as casas estão em condições, né, precárias, indignas, que não chega saneamento básico, que a segurança às vezes não chega, o próprio Estado não consegue chegar nessa cidade, nesses territórios, que o transporte público não funciona, que sempre falta água, que falta luz, que falta iluminação. Então a gente sabe que essa lógica ela pode ser ampliada nessa configuração social do espaço geográfico da cidade também. Quem tem acesso à floresta, quem tem acesso a áreas arborizadas, a ambientes de convivência, né, as melhores praças, enfim, a gente consegue identificar onde essa estrutura de bem viver social ela fica nas cidades e a quem ela serve, né? Então, o racismo ambiental a gente vai apontar muito nessa lógica também. Um outro destaque que a gente faz, né, principalmente quando a gente vai falar sobre comunidades tradicionais, que aqui entra a questão cigana, é o anticiganismo ou romafobia, que é uma espécie de racismo direcionada à população cigana. Antes eu falei que pessoas brancas não sofrem racismo, mas pode acontecer de uma pessoa cigana branca sofrer racismo, nessa modalidade que a gente vai chamar de anticiganismo, porque nesse caso vai preponderar a questão da etnicidade, assim como a população indígena também. Tem indígenas de pele escura e tem indígenas de pele clara. Então, nesses contextos, a gente vai também poder considerar o teor racista da discriminação. Mas, diferentemente da questão morfológica e fenótipa, a gente vai levar em consideração os processos históricos de perseguição e vulnerabilidade daquelas etnias, né? No caso do cigano, uma população que desde sempre foi perseguida. Então a gente vai nomear, né, essa ideologia racista direcionada à população cigana como anticiganismo ou homofobia. Sobre o conceito de etnia, ela não é a mesma coisa de raça, né? Ela difere. Etnia a gente vai entender por um conjunto de indivíduos que historicamente ou mitologicamente têm um ancestral em comum, vai ter uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura, que moram geograficamente no mesmo território. Quando a gente fala em etnia, é muito fácil identificar as populações indígenas, né? As etnias indígenas. Aqui na Paraíba a gente tem duas etnias indígenas assentadas e outras em processo de retomada, né? Mas as que a gente tem como referência, né, e conseguem resistir em seus territórios, é a etnia potiguara e a etnia tabajara. A potiguara no litoral norte, a tabajara no litoral sul. São 32 aldeias potiguara, né, uma população gigantesca, maiormente, né, compreendendo aí os municípios de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. E a gente vai ter 5 aldeias indígenas tabajara no litoral sul, compreendendo o território de Conde e João Pessoa. E, embora sejam indígenas,
mas a gente não pode colocar tudo na mesma caixinha. São especificidades diferentes, né? São etnias diferentes, quer dizer que são indivíduos que compactuam um modo de vida diferente, uma cosmovisão diferente, embora sejam indígenas, estejam no território que hoje compreende a Paraíba, em algum momento já tiveram línguas diferentes, né? Uma cultura diferente. Então, se você adentrar na cultura da população potiguara e adentrar na cultura da população tabajara, vocês vão notar diferenças, seja até diferenças assim mais sutis, como a própria forma a própria agricultura, né? A forma como eles cuidam da terra, seus torés, as suas cantigas, os seus cultos. Então, é muito distinto. Então, a gente tem que ter em mente esse respeito, né? Esse respeito a essa população e as suas idiosincrasias, ou seja, as suas particularidades, os seus modos de vida, que são garantidos pela Constituição. Então, que difere da gente que os indígenas chamam de particulares, né? A gente que está na cidade, a gente que não tem essa ancestralidade indígena, quilombola, cigana, tem essas particularidades asseguradas constitucionalmente e a nível de direito internacional. Então, é muito importante que a gente entenda sobre as comunidades e populações tradicionais, né? Principalmente pautando a legislação, porque eu falo que é prioridade na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana as comunidades tradicionais, mas as comunidades tradicionais são prioridade em tudo. E quem está falando isso não sou eu, não é a secretária, mas a lei, né? A gente já mencionou aqui a OIT 169, que fala sobre processo de autoafirmação ou de auto-identificação dos povos, né? Ou seja, essas comunidades que têm esse pertencimento ancestral, elas têm essa autonomia, essa soberania quanto às suas práticas culturais, né? Que devem ser asseguradas. Então, toda legislação deve assegurar que essas pessoas possam coexistir com os demais, né? Mesmo que culturalmente diferenciados. As suas formas próprias de organização social possam subsistir frente à lógica hegemônica, né, da sociedade. Então, ocupam e usam territórios, recursos naturais como condução para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. E a gente tem que ter em mente, por exemplo, na Paraíba, quando a gente fala em comunidades tradicionais, a gente vai considerar as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas que já foram faladas, as comunidades ciganas que também foram mencionadas. A Paraíba tem a segunda maior comunidade cigana da América, né? Perde apenas para os Estados Unidos, então é a maior comunidade cigana assentada da América Latina, no território que corresponde ao município de Souza, mas a gente tem também em Condado, a gente tem em Mamanguape, e aqui em João Pessoa, Campina Grande. Então, são povos que fazem parte da formação histórica e cultural desse estado e que sempre estiveram aqui. Então, o direito à organização, né, as suas especificidades devem ser assegurados e a política pública deve chegar com prioridade a essas comunidades, né? E o próprio decreto 6040. Aqui eu trago algumas estatísticas importantes, né, muito no sentido de que a gente possa ratificar, né, o que já foi dito a respeito de que não seria possível, que a gente precisa reconhecer o racismo como um mal social, que a gente precisa combater, mas de que essa lógica ela existe, né? O primeiro passo para que todo esse momento aqui ele sirva de alguma coisa, a gente conseguir solidificar o entendimento de que a gente vive num país racista, né? Que a gente reconhecer que a gente não está isento de cometer racismo, como é algo que está em todas as esferas da sociedade, mas que a gente não pode se eximir. É algo que vai estar em todo canto, eu não posso fazer nada, não. É um papel de todos, né? E que é a população negra, a preta e parda, a população indígena, as comunidades tradicionais que sofrem desse malefício, né?
Então eu trago aqui dados no que diz respeito à igualdade salarial, né? Isso foi divulgado pelo IBGE em novembro de 2024, de que a hora trabalhada de uma pessoa branca equivale a 67,7% a mais do que os trabalhadores pretos e pardas, ou seja, enquanto a pessoa branca vai ganhar em média R$ 23 por hora, a pessoa negra vai ganhar R$ 13,70. A questão da violência contra a mulher, né? Que em 2022, 55% das mulheres que sofreram algum tipo de violência notificada pelo SUS eram negras e, além disso, 67% das mulheres assassinadas eram negras. Isso de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, né, o SIM, o próprio SUS. Isso foi um estudo, né, que foi desenvolvido pelo Instituto Data Senado, né, do próprio Senado Federal. E elas também são as mais atingidas pela violência obstétrica, que é 65,4%, e pela mortalidade materna, né? Existe um fenômeno que a gente chama sobre o racismo obstétrico, né? Esse processo de violência direcionado às mulheres negras e indígenas nesse processo de parir, né? De dar à luz, de maternância, que elas sofrem mutilações, elas passam por processos, elas são deixadas para sofrerem mais dor, né? Ao ponto de os profissionais aplicarem até menos anestesia nessas mulheres, né? São estudos. E muito do imaginário social de que a mulher negra e a mulher indígena seria mais resistente à dor, né? Seria um corpo mais forte. Então o racismo ele opera nessas nuances que muitas vezes a gente não consegue identificar, né? As pessoas negras são as principais vítimas de violência, ou seja, no Brasil, dos homicídios registrados em 2022, 76,5% do total eram de pessoas negras. Ou seja, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 76 são negras, e isso me deixa muito triste, porque eu estava reatualizando o meu slide ontem, e no antigo slide era 75, agora já passou para 76. Então isso é um extermínio, né? É o genocídio da população negra, que vem sendo terminada pela violência. Em suma, quando a gente pega esse estudo, a gente consegue identificar que de janeiro de 2012 até o fim de 2022, a cada 12 minutos no Brasil, uma pessoa negra foi vítima de homicídio. Foram 445.442 pessoas negras, né, assassinadas nesse período. Um número que é 3 vezes maior do que a população não negra. E são dados do IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e está no Atlas da Violência de 2024. Eu trouxe até o link para vocês terem acesso a esse documento na íntegra. Então é algo muito preocupante e nos explicita, né, e nos traz essa reflexão, né, de que o racismo ele é um problema social, ele é um problema da segurança pública, ele é um problema da saúde, ele é um problema da educação, e que a nossa pauta, né, a partir da gerência de equidade racial, é dialogar com entes de Estado no sentido de que essas especificidades da população negra possam ser consideradas e que a gente possa pensar a política pública, possa pensar o serviço público no sentido de minimizar esse impacto direto na vida da população negra, que é a maior parte da população do Brasil, né? O IBGE estima que 56% da nossa população, né, é composta por pessoas negras, isso pretas e pardas, né? Então, a gente precisa pensar, sobretudo, o serviço público, né, em todos os âmbitos, em como garantir a tal da igualdade formal, o acesso aos direitos, no acesso a viver sem violência, no acesso a que essas pessoas possam viver o que preza a Constituição, né, do bem-estar social. Então, acredito que é um compromisso, né, de todas as pessoas, principalmente os servidores públicos, de efetivar essa liberdade, essa igualdade formal, né, que a gente vai chamar em outros termos de equidade, né. Considerar os desiguais na medida das suas desigualdades, no sentido de garantir os direitos dessa população
e que a gente não faz com que a gente não siga reproduzindo o discurso de que existe racismo reverso, que existe que pessoas brancas sofrem racismo no Brasil. Pessoas brancas podem sofrer discriminação, né? Qualquer pessoa pode sofrer discriminação, bullying, injúria, mas a nuance, né? A qualificadora do racismo, ela é pertinente a essas pessoas, a esse grupo, essa população que foi historicamente marginalizada, perseguida, relegada dos seus direitos. Uma última estatística para que a gente possa encerrar, diz respeito à composição do judiciário. Eu acho que é o mais gritante, que a gente tem um judiciário que ele é majoritariamente branco. Apenas 13,6% são de pessoas pretas e pardas, né? Fazendo o recorte mais preciso, né? Apenas 1,6% de pessoas pretas, né? Eu não vou me lembrar, mas isso está no próprio CNJ, disponibiliza esse dado, né? São cerca de 18.458, salvo engano, magistrados no Brasil, e apenas 254 são pretos. Então é algo muito gritante, é algo muito desproporcional, é uma disparidade assim que a gente não consegue explicar a não ser pelo racismo estrutural. Quando a gente vai falar sobre indígenas, é irrisório. Então nos convida também a pensar que o racismo de fato existe e que é um problema social. Aqui eu nem destaquei a questão dos outros poderes, né? 22% dos nossos parlamentares, né, deputados federais e senadores, apenas 22% se declara negro, preto e pardo, né? E dos governadores, que a gente tem os 27 governadores, apenas 9 se declaram pretos e pardos e um indígena. Então, somos 56% da população, mas ainda falta muito. Falta muito para que a gente consiga, de fato, realizar essa utopia, né, da igualdade, sem distinção de cor, de origem, gênero, sexualidade. Então é nesse sentido que a Gerência Executiva de Equidade Racial trabalha, é nesse sentido que o Centro de Referência da Igualdade Racial João Balua trabalha, no sentido de garantir que a população negra possa ter voz e vez e que essa interseccionalidade, considerando as suas especificidades, possam preponderar, possam ter vez no serviço público, nas políticas públicas e no fortalecimento, sobretudo, da responsabilização pelos crimes raciais. Mas é isso, encerro a minha fala, nos coloco inteiramente à disposição, agradeço o espaço a todos que fazem a Polícia Militar do Estado da Paraíba. É uma parceria muito frutífera e muito valiosa para nós que trabalhamos com direitos dos grupos socialmente vulneráveis, porque a gente sabe que é onde se mais precisa e muitas vezes a segurança pública é a principal aliada para que a gente, de fato, consiga minimizar essas violências que essa população, já tão historicamente violentada, ainda segue enfrentando.